Deixa eu trazer o Fernando Nakagawa para já conversar um pouquinho enquanto segue a transmissão desta fala de balanço. Ô Naka, já deu para a gente destacar alguns pontos aqui que eu gostaria de percutir contigo e até para fazer esse fecho de balanço do que foi a passagem de Roberto Campos Neto pelo Banco Central, a partir até do que ele já falou. Ele destacou muito a questão de inovação e aí uma das questões é ter colocado em prática e ter conseguido transformar em algo que faz parte da vida de todos nós, o Pix. Não dá para imaginar mais a economia brasileira funcionando sem o Pix, seja para o cidadão comum, seja para as próprias empresas. Uma série de serviços, pagamentos em geral, têm sido feitos com o Pix. Até, vale lembrar, também toda a necessidade de precaução, de segurança, porque também os golpistas estão de olho no Pix aqui no Brasil. Mas me chamou a atenção também ele ter feito menção à sustentabilidade, a forma como trata de uma maneira bastante respeitosa ali, Gabriel Galípolo, demonstrando ali esta preocupação com esta primeira transição de um presidente autônomo do BC para outro presidente autônomo do BC, mas ele falou uma questão ali de que o Banco Central teria atuado à frente do tempo político em algumas questões. Foi bem num trecho inicial ali quando a gente começou a transmissão, mas já dá para a gente ter alguns elementos para fazer esse balanço do que foi a passagem de Campos Neto pelo Banco Central. Naka, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Yuri. A gestão de Campos Neto é absolutamente histórica do ponto de vista institucional, por se tratar do primeiro presidente do Banco Central na história brasileira que continua após o presidente da República que o indicou. Esse descasamento só é possível porque ele está sendo blindado pela autonomia que de fato agora existe, prevista em lei, que o blinda e que cria mandatos de período determinado para toda a diretoria do BC. Por isso que ele continua no governo de Lula, mesmo não tendo sido indicado por este governo. Quando ele diz que o Banco Central está à frente na política, é interessante porque, em alguns momentos, o Banco Central foi um pouco reativo em termos políticos ou foi vidraça política. Ele mesmo causou muito estranhamento no mundo econômico ao, por exemplo, ir votar com a camisa da seleção brasileira, o que obviamente foi entendido como sendo um sinal de apoio a um dos candidatos na eleição presidencial, ou, por exemplo, ao ser muito próximo do governo em atividades não de trabalho. Teve um momento ali que ele participava, por exemplo, de eventos sociais, churrascos do governo. Isso foi entendido como sendo um sinal trocado ali, porque o Banco Central, em tese, ele deveria manter um certo distanciamento do restante do governo. A mesma coisa deve acontecer agora com Gabriel Galípolo, porque como ele tem laços históricos com o presidente Lula ou mesmo o ministro Fernando Haddad, é muito provável que a gente tenha esse mesmo tipo de questionamento com o novo presidente. Mas a lei agora blinda o trabalho de Galípolo, assim como blindou o trabalho de Roberto Campos Neto. De fato, o Pix é um baita legado de Campos Neto nesses 6 anos. Não foi pensado e desenvolvido apenas e tão somente na gestão de Campos Neto, mas coube a ele, sim, tocar esse barco e fazer com que esteja agora no bolso de todos os brasileiros e brasileiras, no celular. Ele trouxe os primeiros sinais ali do Drex, que é o real digital, que acho que em 5 anos vai ser muito popular, talvez não tão quanto o Pix, mas muito importante para a economia brasileira, com contratos inteligentes, é um outro patamar, blockchain. Derrubou o juro para 2%, depois houve muita crítica sobre isso, talvez o Banco Central tenha exagerado. E aí um erro que eu acho que é preciso ser lembrado foi a criação da cédula de R$200. Quando a cédula de R$200 foi criada, ali no meio da pandemia, é verdade, a gente estava numa situação completamente sui generis em termos econômicos, mas o Banco Central entendia que a demanda por dinheiro vivo, por cédulas,
aumentaria muito com o pagamento do Auxílio Brasil. Ô, Naka, desculpa te interromper, é até um contrassenso, né? Porque foi justamente o Pix que acabou acabando com a demanda por cédula, né? O Pix matou a cédula, o Globo Guará, mas a cédula de 200 veio primeiro. E havia expectativa de 200, eu não lembro o número certo, mas acho que eram 250 milhões, 300 milhões de notas de R$200. Efetivamente, hoje, 4 anos depois da pandemia, a gente tem efetivamente 1/3 dessas cédulas que foram impressas e estão em circulação. O resto não, está tudo guardadinho ali, porque não houve demanda pelas cédulas de R$200. Por causa do Pix, obviamente, foi uma troca boa, eficiente, muito mais barato, muito mais seguro até do ponto de vista da gestão. Mas Roberto Campos Neto deixa este legado do Pix e a troca. Ontem foi muitíssimo interessante ver a interação dele com o Gabriel Galípolo. Foi tudo muito respeitoso. O Galípolo agradeceu como brasileiro o trabalho que Campos Neto fez à frente do Banco Central. E aí só a cereja do bolo dessa história toda foi a reação de Gleisi Hoffmann, deu entrevista ao Broadcast Político, dizendo que Galípolo só foi gentil e agradeceu Campos Neto porque Campos Neto estava constrangendo Gabriel Galípolo.